Capítulo 5 do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo 1º. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do artigo 22 desta lei. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 1º-A. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7 desta lei. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior nos termos da lei e dos tratados internacionais. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Parágrafo 3º. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução após a oitiva do réu em 5 dias. Parágrafo 4. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Parágrafo 5. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial
como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Parágrafo 6. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Parágrafo 7. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Parágrafo 8. Aplica-se a indisponibilidade de bens regida por esta lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência do Código de Processo Civil. Parágrafo 9. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento nos termos do Código de Processo Civil. Parágrafo 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. Parágrafo 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Parágrafo 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Parágrafo 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Parágrafo 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no artigo 9 desta lei. Artigo 17. A ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil, salvo o disposto nesta lei. Parágrafo 1º a 4 revogados. Parágrafo 4A. A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Parágrafo 5. A propositura da ação a que se refere o caput deste artigo prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo 6. A petição inicial observará o seguinte: 1. Deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos artigos 9, 10 e 11 desta lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada.
2. Será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil. Parágrafo 6A. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos dos artigos 294 a 310 do Código de Processo Civil. Parágrafo 6b. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 do Código de Processo Civil, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos 1 e 2 do parágrafo 6 deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. Parágrafo 7. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231 do Código de Processo Civil. Parágrafos 8 e 9 revogados. Parágrafo 9A. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 10 revogado. Parágrafo 10A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Parágrafo 10b. Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz 1. Procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. 2. Poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Parágrafo 10c. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Parágrafo 10d. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9, 10 e 11 desta lei. Parágrafo 10e. Proferida a decisão referida no parágrafo 10c deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Parágrafos 10f. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que 1. Condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. 2. Condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas. Parágrafo 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Parágrafo 12 e 13 revogados. Parágrafo 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Parágrafo 15. Se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas nos artigos 133, 134, 135, 136 e 137 do Código de Processo Civil. Parágrafo 16.
A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Parágrafo 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 18. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação, e a sua recusa ou seu silêncio não implicarão confissão. Parágrafo 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa 1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. 2. A imposição de ônus da prova ao réu na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 373 do Código de Processo Civil. 3. O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros de ministérios públicos distintos. 4. O reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Parágrafo 20. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente caso este venha a responder ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Parágrafo 21. Das decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Artigo 17A vetado. Artigo 17B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados. 1. O integral ressarcimento do dano. 2. A reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Parágrafo 1º. A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá cumulativamente. 1. Da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação. 2. De aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação. 3. De homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Parágrafo 3. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Parágrafo 4. O acordo a que se refere o caput deste artigo
poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Parágrafo 5. As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor. Parágrafo 6. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e à aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. Parágrafo 7. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput deste artigo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Artigo 17c. A sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, 1. Indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os artigos 9, 10 e 11 desta lei, que não podem ser presumidos. 2. Considerar as consequências práticas da decisão sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. 3. Considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. 4. Considerar para a aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa a. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. B. A natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida. C. A extensão do dano causado. D. O proveito patrimonial obtido pelo agente. E. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. F. A atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva. G. Os antecedentes do agente. 5. Considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente. 7. Considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. 7. Indicar na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. Parágrafo 1º. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Parágrafo 3º. Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei. Artigo 17d. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
coletivos e individuais homogêneos. Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social submetem-se aos termos da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9 e 10 desta lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Parágrafo 1º. Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens. Parágrafo 2º. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o parágrafo 1º deste artigo no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Parágrafo 4. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais, corrigidas monetariamente, do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Artigo 18-A. A requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte: 1. No caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3 ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. 2. No caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. Parágrafo único. As sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão um limite máximo de 20 anos.